No início era o vazio. As pessoas andavam sem sentido, perdidas no espaço. Até que lançaram a DT-180 e a XL-250R. Aí tudo mudou. A vida inteligente começou a aparecer. Mas algo estava faltando. O que seria? Era a refrigeração líquida e o freio a disco. Aí, como uma luz dos céus, apareceu a grade 16. Motolama na área. Já deve ter notado que o assunto hoje é a gralha, né? Quando a gralha foi lançada em 1984, o mercado era dominado pelas DTs e as XLs. Tinham também as FBMs e as Montesas. Mas as FBMs eram muito fraquinhas. E as Montesas não era qualquer um que pilotava uma delas. Já a DT e a XL estavam um pouco defasadas, já em 84. E importar motos nessa época não era uma opção, apesar do que tinha muitas motos geladas andando na trilha, mas isso era bastante complicado mesmo na época. O mercado já clamava por algo mais moderno. É nesse cenário que surgem as agralhas. Essa matéria foi sugerida pelo Michael Marsiglio. Valeu, brother! Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama e já pilotei muita gralha na minha vida. Lá para 1984, o mercado de motociclismo, principalmente fora de estrada, estava em franco crescimento. E o mundo do trail estava começando a ficar forte. Já nessa época, surgiram várias empresas especializadas em equipamento fora de estrada e várias outras que não eram no segmento entraram nesse segmento para fabricar equipamento fora de estrada. Aí tem a Pios, a Endless e várias outras. E com o mercado bombando, surge a Gralha com uma nova proposta mais moderna. A Gralha, nessa época, já produzia vários componentes de autopeças, inclusive tratores e até caminhões e jipes. História semelhante à da Lamborghini e da Benelli. Quem não sabe do que eu estou falando, vai lá em cima no card lá que eu falo de motos italianas e eu conto a história dessas marcas. A unidade fabril da Gralha ficava lá em Caxias do Sul, lá na terra do churrasco. E os caras tinham capital 100% nacional. Foi nessa época que alguém da Gralha teve a brilhante ideia: vamos fabricar motocicletas? Eu queria ter uma ideia dessa de vez em quando. E com a ideia na mente, nada mais justo do que ir para a Itália e ver o que estava rolando e quais eram as novidades. Logo surgiu um rolo com a Cagiva. Depois de muito troca-troca, os caras firmaram esse acordo com a Cagiva. Era um acordo de cooperação tecnológica. Reza a lenda que quando os caras da Cagiva vieram ao Brasil para conhecer a fábrica da Gralha, os caras ficaram impressionados, porque a Cagiva lá na Itália era apenas um escritório de engenharia e eles terceirizavam toda a produção. Enquanto aqui no Brasil os caras fabricavam 100% do equipamento deles. E para melhorar a minha narrativa e contar essa história direitinho, fui atrás de um brother de longa data que inclusive já teve uma concessionária Gralha, o Décio Fantozzi, que era dono da concessionária Verde Rosso, lá em Moema, em São Paulo, uma das maiores concessionárias agrárias da época. Os caras montaram a loja para ajudar no lançamento das motos lá em novembro de 84. E o lançamento da moto era a SXT 16.5. Ao contrário do que todos pensavam, ela era uma 125 com 16.5 HP e não 165 cm3, como muita gente acreditava. Essa moto saiu em duas versões, a SXT 16.5 e a Elefante 16.5. O nome Elefante foi inspirado na moto da Cagiva, que foi projetada para fazer o Paris-Dakar, só que era uma 600 quatro tempos. Pelo menos a inspiração era boa. Mas a moto tinha até mostrador de temperatura, coisa que ninguém tinha visto em moto até então. Lógico, era refrigerada a água. Mas o que realmente chamou atenção na moto era o tal do freio a disco. Nenhuma moto tinha freio a disco. Ou melhor, a CB400 tinha, mas não era moto de trilha. A SXT da Gralha chegou numa hora que a DT e a XL, que era o que tinha no mercado, já estavam mostrando serem desatualizadas. O mercado queria algo mais moderno, pelo menos com freio a disco. Para o lançamento, em novembro de 84,
os caras montaram 500 motos para distribuir entre os concessionários. A moto era tanta novidade que todas as mídias queriam mostrar a moto. E para incrementar a moto no mercado, a Agrale fez um acordo com a TV Globo para ainda em 85, na abertura da novela Rock Santeiro, mostrar as motos da Agrale. O elenco dessa novela era top. E os caras conseguiram se firmar no mercado com essa propaganda. Olha só. Deus e o diabo na terra, sem guarda-chuva, sem bandeira, bem. Eu já tinha comprado uma 16.5 nessa época e eu já coloquei um tanque de 16 litros e meio. Estreiei a motinha no famoso Enduro da Fórmula 1, que saía de São Paulo, neutralizava em Ubatuba, dormia em Ubatuba, né? E chegava no Rio, no meio do treino de sábado da Fórmula 1 no autódromo. E pois é, com a campanha de marketing, a Agrale ficou entusiasmada. E não demorou nada para lançarem duas novas motos, a 27.5 e a Dakar 30.0. Eram duas 200, uma com mais baixa e a outra com mais alta. Isso comparado com as DTs e a XL, a DT tinha 18 HP, a XL 22, a moto vinha com 27,5 e 30, eram de longe as motos mais fortes no mercado. As 200 vinham com nova suspensão, muito semelhante à da XL. Além disso, vinham com vários acessórios que as outras motos não tinham, como indicador digital de marchas, pedaleiras retráteis, alavanca de câmbio com a ponta retrátil e protetor de manete. Isso na época era super novidade. Com isso, até eu troquei minha 16.5 por uma 27.5. E tem um detalhe curioso aí que eu ouvi falar, mas não tenho como confirmar, que durante o lançamento da linha 200, eles não tinham o motor 200 pronto ainda. Então eles botaram todas as motos com toda a roupagem da 200, mais motor 125. Isso conta a lenda, não sei se é verdade. A motinha era bem bacana. A geometria dela era um pouco diferente da 16.5. Mas de um modo geral as motos eram muito iguais, só que uma andava muito mais do que a outra. E eu fiz várias provas com essa minha 200. Mas a Agrale, satisfeito com a repercussão das motos, resolveu montar uma equipe de motocross, capitaneada pelo famoso na época Nivanor Bernardi. E o ponto alto da equipe eram as novas WXT 125. A moto foi fabricada especificamente para o motocross. Era realmente uma senhora motocicleta. Dizem que tinha quase 40 HP. As suspensões tinham um curso enorme e eram no padrão das motos de cross da época. Com ela, o Nivanor colecionou vários troféus do torneio Hollywood de motocross. Para quem nunca ouviu falar no Hollywood de motocross, foi o maior evento de motocross dos anos 80. Coincidentemente, eu preparei uma para enduro, e o Décio, lá em São Paulo, preparou a dele também para enduro. Só que nós dois colocamos o motor 200, colocamos o câmbio da de rua, que era mais longo, trocamos descarga, fizemos várias outras coisas. A moto ficou um canhão. Inclusive eu cheguei a participar do Enduro Independência com a minha. Com o sucesso das Agrales nas pistas e nas trilhas, a Agrale se entusiasmou e lançou a Explorer 27.5. Basicamente era a mesma moto, a SXT, só que totalmente despojada de várias coisas que não precisaria para enduro, né? A moto foi tão bem sucedida que ela chegou a rivalizar com as DTs e XL nas trilhas. Rivalizar em quantidade. Mas como essa moto fez muito sucesso e vendia muito, começou a ofuscar as outras motos da linha. Então lançaram a Elefantre, que tinha até partida elétrica. E na sequência, resolveram lançar alguns modelos mais simples para rivalizar com as RD 135 e as CGs. Foi então que criaram a SST 13.5. Era uma 125 com 13.5 HP, bichoque atrás e freios a tambor. Tudo isso para baixar o preço da moto. Mas com isso, descaracterizaram as motos da fábrica, que eram conhecidas por ser tecnologicamente avançadas. E como sempre, o governo, ao invés de ajudar, atrapalha. Congelaram o preço das motos. Lembre-se, nós estamos falando de 86, na época do Plano Sarney. Com isso, a SXT normal 16.5 ficou mais barata do que a SST 13.5. E para completar, ainda tiveram que baixar a potência da Elefantre para se enquadrar em alguma norma estapafúrdia do governo. Até que a partir de 92 começaram a liberar as importações. Com isso, a Agrale começou a importar alguns modelos da Cagiva e da Husqvarna. Lembra, a Cagiva comprou a Husqvarna. E lá para 94,
a Agrale se animou com as importações e começou a importar vários outros modelos de moto. Entre eles a Husqvarna WR250 e a Super City 125 da Cagiva. Essa Super City deixou muitos fãs com saudade dela. Afinal, era uma esportiva que o próprio Valentino Rossi andava nela. O brinquedo chegava a incríveis 185 km por hora. Isso somado a um painel cheio de gueri-gueri, com tanque de não sei quantos litros, pneus grandes, a moto era muito bacana. E chegou a causar muito frisson na época. Principalmente se comparado com as paralíticas que tinham no mercado, a moto era um foguete. Infelizmente, depois de muitos trancos e barrancos, mais barrancos do que trancos, em 1997 a Agrale encerrou a produção de motos. Hoje é uma raridade encontrar alguma Agrale andando tanto pelas trilhas quanto pelas ruas. Mas existem vários clubes que celebram a Agrale. Uma pena, porque as motos eram bem modernas. Mas a falta de investimento para a atualização dos projetos e uma crônica falta de qualidade nos produtos enterraram a produção. Hoje a Agrale segue firme com sua linha de tratores, caminhões e jipes, inclusive exportando. E para que eu não acabe como a Agrale, não se esqueça de se inscrever no canal, apertar com força o botão do like e compartilhar esse vídeo com todos aqueles que já tiveram a Agrale ou aqueles que nunca conheceram a Agrale. Então é isso. Até a semana que vem. Um abraço. Fui! Minha moto venenosa